do Senhor a todos, a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu queria vir aqui hoje gravar um vídeo, aliás, eu quero, gravar um vídeo hoje para falar com vocês sobre uma pergunta que me fizeram hoje de manhã. Uma irmã que tem muitas dúvidas sobre casamento, divórcio, porque ela é solteira e ela está nos preparativos para se casar com um homem que já foi casado, ele é divorciado. Então ela fica assistindo muitos vídeos na internet falando sobre casamento, divórcio, ouvindo de várias fontes. E isso já é um problema, gente, uma coisa que dá muita confusão. E a primeira coisa que eu queria dizer é que você precisa parar para observar o que você está ouvindo e de quem você está ouvindo, pelo amor de Deus. Uma coisa que é importante, não querendo tomar autoridade para mim, porém é importante dizer isso. Quem é essa pessoa que você está ouvindo? Tem muita gente na internet falando muita coisa, mas a Bíblia, ela diz que o Senhor, o próprio Deus, ele deu mestres, estudiosos à igreja, para ensinar a igreja. E é obrigação desses mestres que eles estudem a palavra de Deus para esclarecer ao povo, para trazer entendimento bíblico ao povo. Então muita gente fica ouvindo coisa que não deve de quem não deve, porque muitas pessoas se auto-intitula, pastor, missionário, e vai para a internet falar um monte de bobagem, um monte de besteira, e deixa as pessoas mais confusas do que qualquer outra coisa. Uma palavra, gente, ela pode trazer vida ou morte, porque a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Então a palavra de Deus, só para você ter um entendimento, a palavra de Deus, ela traz vida, mas a palavra de muita gente está trazendo o contrário para as pessoas. Uma palavra que não é de Deus, ela não traz vida, ela traz muita confusão. E a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, certo? Deus não é Deus de confusão. Então vamos lá, deixa eu conversar um pouco com vocês sobre a pergunta que ela me fez. Ela disse que ouviu alguém pregando na internet que após o divórcio, você precisa orar, os divorciados precisam orar a Deus para saber se realmente Deus desvinculou eles dois. Estão entendendo? Divorciaram, os dois se divorciaram, o casal se divorciou, os cônjuges se divorciaram, já assinaram o papel, estão separados, mas ainda tem que orar a Deus para saber se Deus desvinculou eles dois. Gente, antes de qualquer coisa, a pergunta que eu faço é o seguinte: vocês estão loucos? Vocês estão doidos? Isso é heresia. Vocês estão bagunçando a vida das pessoas. Veja bem, o que é a carta de divórcio? O get, a carta de divórcio, o que é a carta de divórcio? É um documento dado por Deus, Não vem me dizer que carta de divórcio foi uma permissão de Moisés. Não, tudo que Moisés falava era porque Deus tinha mandado, foi com a permissão de Deus ou com a ordem de Deus. E tinha poder de lei. A carta de divórcio tem poder de lei. Tem um motivo para Deus ter instituído a carta de divórcio. Então a carta de divórcio, ela foi instituída por Deus e tem poder, tinha e ainda tem poder de lei, de separar as pessoas, certo? Então depois que você assina a carta de divórcio, não precisa orar para saber se Deus desvinculou nada, porque já está desvinculado, porque a carta de divórcio, a finalidade dela, o objetivo dela é esse é o papel dela, é para isso que ela serve, para separar, para acabar, para terminar com aquele relacionamento. A Bíblia diz que tudo que é concordado na terra é concordado no céu diante de Deus. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu diante de Deus. Mas também tudo que é desligado na terra diante dos homens é desligado também diante de Deus. Então a carta de divórcio, ela tem esse papel de desligar, ela tem essa função. Se não fosse assim, ela nem existiria, não haveria motivo para a carta de divórcio. Portanto, aonde pelo amor de Deus, que vocês tiraram essa doutrina de que uma vez casados, o casal, as almas do casal estão juntas, não importa se eles se divorciarem. As almas vão ficar unidas, entrelaçadas para sempre. Da onde vocês tiraram isso? Isso é heresia.
Em nenhum lugar a Bíblia tem esse ensinamento, gente. A Bíblia diz que quando dois se casam, se unem, eles se juntam, eles se tornam uma só carne. Uma só carne, não uma só alma, não um só espírito. Que isso? A Bíblia não ensina isso, isso está errado, isso é heresia. Vocês estão ensinando isso para as pessoas? Sério? Sério? Isso não é verdade? E a carta de divórcio, gente, o Senhor instituiu a carta de divórcio e ela tem poder de lei para resolver as coisas aqui na terra. Para você não ter que ficar orando, ah, Senhor, será que separou realmente? Será que não separou? Então você não crê na lei de Deus? Porque Ele deixou a lei para isso. Então as pessoas que falam coisa dessa estão desconfiando de Deus, porque Deus deixou a lei para resolver as coisas terrenas. A hora de orar, gente, não é depois do divórcio não, é antes do divórcio. É antes do divórcio. Orar para não separar. Não é depois do divórcio. Não tem nada que orar depois do divórcio. Não existe esse negócio de casar e ainda ficar com a alma ligada um ao outro. Não existe isso. Não tem nenhum verso, nenhum texto na Bíblia que prove isso, que comprove isso. Muito pelo contrário. No Antigo Testamento, a gente vê exemplos de muitas mulheres que se divorciavam e voltavam para a casa dos pais às vezes, para esperar ali contrair um novo matrimônio. Isso era muito comum em Israel, certo? A gente sabe que essa questão da indissolubilidade do casamento. Ah, o casamento, não pode separar nunca, o casamento aqui salvo, se separar vai para o inferno, não sei o que, é pecado, mas Deus perdoa. Então, naquela época, era muito comum as mulheres se separarem e depois elas adquiriram o segundo casamento até o terceiro casamento. Gente, essa questão da indissolubilidade do casamento, isso foi instituído por Justiniano, o imperador romano ali, 538 mais ou menos, depois de Cristo. Foi ele que colocou isso na igreja. Jesus nunca ensinou isso, gente. E é importante a gente dizer que os textos de Jesus Cristo sobre divórcio são mal interpretados. Por quê, irmã Ângela? Porque pensa comigo, raciocina comigo. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Então nem Jesus, nem Paulo poderiam ter dito algo no casamento, algo sobre o casamento, diferente do que Moisés ensinou. Amém? A Bíblia diz que Jesus veio cumprir a lei. Se ele veio cumprir a lei, ele não veio brigar contra a lei. Ele não veio distorcer a lei, ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. Então, se ele veio cumprir a lei, como ele falou alguma coisa diferente do que Moisés falou? Pensa comigo, Jesus, quando ele veio, nasceu no meio dos judeus, do povo judeu, do povo de Israel. Qual era a lei do povo de Israel? Que o povo seguia quando Jesus nasceu. Eles seguiam a mesma lei, a mesmíssima lei de Moisés. Tudo que Moisés ensinou. Daí a importância da gente fazer o link de Jesus com Moisés, entendeu? Porque tem pessoas que vêm aqui dizer assim, ah, irmã, você está falando do Antigo Testamento e não sei o quê. Sim, porque Jesus viveu embaixo da lei do Antigo Testamento. A lei do Novo Testamento foi instituída depois, entendeu? A nova aliança, ela foi instituída ali no cenáculo, na descida do Espírito Santo. Porém, quando Jesus vivia, no tempo de Jesus, o tempo que ele viveu na terra, todo aquele tempo que ele andou na terra, ele viveu embaixo da lei do Antigo Testamento. Então ele cumpria também a lei de Moisés, porque ele veio para cumprir aquela lei. Então pensem, quando Jesus veio, havia todo aquele negócio ali ainda das mulheres se divorciarem, se casarem de novo, e os judeus, eles viviam no concubinato também. Uma coisa interessante é que os romanos que estavam dominando, né, os judeus naquela época, os romanos, eles eram monogâmicos, sabia disso? Eles viviam com uma só mulher, o casamento deles era monogâmico, mas o casamento dos judeus não. Os judeus, eles tinham esse costume pagão de ter uma mulher, uma esposa, e ter também concubinas. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim, deem a carta de divórcio. Quer separar, quer repudiar, tudo bem, mas deem a carta de divórcio. Jesus disse isso. Por que Jesus disse isso, irmã Ângela? Porque era a maior bagunça no meio dos judeus. Os judeus pegavam mulher, se casavam e depois simplesmente mandavam ela embora para ficar com outra, ou com outras. E aí, quando essa mulher ia embora, isso era o que a gente chamava de repúdio, só desmanchar o relacionamento, repudiar a mulher, mandar ela embora.
Isso é o que a gente chama de repúdio. E uma mulher repudiada, quando esse homem mandava ela embora sem a carta de divórcio, o que acontecia com ela? Se ela fosse jovem, ela ia querer dar seguimento à vida dela, casar de novo, ter um novo amor, continuar vivendo como os homens faziam. Só que elas não podiam. Por quê? Porque elas estavam vinculadas ainda pela lei, não pelas almas, pela lei, ao antigo marido, o marido que mandou ela embora. Então, se ela fosse repudiada, fosse embora sem a carta de divórcio, perante a lei, ela ainda estava ligada àquele marido. Estão entendendo? Então, se ela tivesse outro relacionamento, ela seria adúltera. Por quê? Porque perante a lei, ela ainda estava ligada àquele marido. Ela não tinha recebido a carta de divórcio. Por quê? Porque a carta de divórcio é o que desvincula o homem da mulher. É o que termina realmente o casamento diante de Deus. Então, é óbvio que se essa mulher estando ligada pela lei ao primeiro marido, ao outro homem, né, a esse homem, ela não poderia ter relacionamento nenhum. Porque se ela tivesse, ela seria adúltera. Estão entendendo? Então é isso. É isso. Jesus dizia, já que tá essa bagunça aí, pelo menos façam as coisas direito. Vocês querem separar, querem repudiar a mulher, querem mandar ela embora? Pelo menos façam as coisas direito, façam as coisas dentro da lei, deem a carta de divórcio. Estão entendendo? Então, a questão era essa, gente. A gente precisa entender a cultura judaica, pelo menos o mínimo do mínimo do mínimo da cultura judaica. E saber que aquele povo até hoje, sempre foi assim, até hoje é. O povo judeu hoje se divorcia sem nenhum problema. Não que isso seja uma coisa normal, não, divórcio é pecado, não é para divorciar. Mas é um pecado que Deus perdoa o divórcio e permite que você siga em frente. Porque o único pecado para o qual não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí eu volto a dizer, gente, essa coisa de dizer que o casamento não pode ser dissolvido, não pode divorciar, porque senão vai pro inferno, não pode casar de novo, senão vai pro inferno. Gente, isso não é verdade, isso foi uma coisa colocada na Igreja Católica, no meio dos cristãos, gente, no período que Justiniano era o imperador, certo? Jesus nunca ensinou isso. Ai, mas o texto tal, o texto tal, o texto de Paulo, o texto de Jesus. Textos mal interpretados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há séculos que tem esse ensino no meio da nossa igreja. Isso não vai ser desfeito de uma hora para outra. Mas eu digo uma coisa para vocês. Parem de colocar terror nas pessoas. Vocês estão acabando com a vida das pessoas. Gente, outro dia eu recebi mensagens de uma irmã que ela estava em depressão. Sim, ela estava nesse estado. Escuta só, ela estava casada com um homem que já havia sido casado. Era o segundo casamento dele. Mas segundo ela, ele é um ótimo marido. Leva café para ela da cama, o salário dele todo é para ela ministrar, né? Quer dizer, administrar. Eles têm uma filhinha. E quando a filha deles nasceu por um propósito de Deus. Quando eles casaram, esse homem ele queria muito uma filha. E eles oraram e Deus respondeu. E Deus disse que ia dar o que ele estava pedindo. E aí ela engravidou. E quando nasceu era uma filha, uma menina, do jeito que ele pediu. E Deus usou profetas para falar com eles, pessoas para falar com eles, dizendo que estava confirmando a união, confirmando o relacionamento deles, o casamento deles, enviando aquela bênção para o casamento, a filha. Fora outras coisas que ela contou, onde o Senhor confirmava o casamento deles. Só que aí, estando com uma vida muito bem estabilizada, ela começou a ouvir esses vídeos da internet, onde as pessoas dizem que segundo casamento leva para o inferno, que você tem que desvincular, se separar do segundo casamento, senão você vai para o inferno. Gente, onde é que tem esse ensino na Bíblia? Pelo amor de Deus. Isso é fruto de uma má interpretação bíblica. Vocês ficam ouvindo pessoas que não estudaram nada. Ah, irmã Ângela, agora só porque você estuda. É, só porque estuda. Porque para ensinar, precisa aprender primeiro. São pessoas que não pegam o livro para ler, não entendem nada de história. Não entende nem um pingo de cultura judaica para saber o que Jesus estava falando. Não vai atrás de uma palavra para saber o significado no original. E aí, é uma revelação de Deus. Não, gente.
O Senhor deixou a Bíblia para a gente estudar. Esse é o nosso trabalho. Nem tudo é revelação de Deus. Sobre essa questão do casamento, não precisa ter revelação de Deus, porque está tudo explicado na Bíblia. Agora, o que há são muitas más interpretações que estão prejudicando a vida de muita gente. Já vi pessoas que estavam com um casamento estabilizado, bem casada, numa casa, com os filhos, com o esposo, e foi lá e do nada aí se separou. Que nem essa moça que entrou em contato comigo. Ela já estava para chamar o marido dela, que era um ótimo marido, e do nada dizer, olha, eu quero me separar, porque disseram aqui na internet que segundo casamento é pecado e eu vou pro inferno. Gente, o casamento, ele é muito bombardeado pelo diabo. Então o diabo não deixa a pessoa ter paz, não deixa a família ter paz. Ele não pode ver uma família bem, em paz, estabilizada, feliz, que ele inventa alguma coisa para separar e para destruir a família. Então é essa a função dessas pessoas que estão aí na internet, que não tem nada para fazer e se dizem pastores e missionários, destruindo a vida das pessoas. E não querem estudar, não querem procurar saber a verdade. Mas a função de quem quer ensinar é trazer a verdade. Se você vem na internet se propondo a ser um educador, um ensinador, você tem, no mínimo, que ir e estudar. Porque você não pode ensinar o seu achismo. Bíblia não é coisa que você pega, abre, lê e diz, ah, é assim, eu acho que é assim, olha, a forma que eu entendi. E aí eu vou ensinar como eu entendi. Não, não é assim. Você só vai destruir a vida de muita gente. E vocês que estão aí na internet, ouvindo pessoas que deveriam estar sentadas no banco de uma EBD estudando ainda, mas não estão, porque hoje em dia todo mundo quer ser mestre, mas passaram direto, né, da conversão para a cadeira do ensinamento, porque acham que estão autossuficientes, já foram capacitadas por Deus, já sabem de tudo. Aí pularam a etapa do aprendizado e passaram diretamente para o ensino. Estão aí ensinando o que acham, lançando as pessoas no inferno, coisa que a Bíblia não ensina, ensinando um monte de heresia, destruindo a vida das pessoas, trazendo confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Cuidado com essas pessoas que vocês estão ouvindo, porque essa não é a verdade. Salvação ou não salvação não depende de casamento. Quem salva é Cristo, quem salva é Jesus. Agora, é claro que eu sei que é difícil as pessoas assimilarem o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque são séculos e séculos e séculos desse ensinamento da Igreja Católica dentro da Igreja Cristã. E tem muito pastor que sabe essa verdade, mas não ensina. Não ensina. A verdade, gente, é essa. Tá bom? Almas não se vinculam com o casamento. Quando casa, você é uma só carne com a pessoa, uma só carne. É por isso que o Get, a carta de divórcio, pode desfazer o casamento e desfaz realmente diante de Deus. Depois do divórcio, não precisa orar para saber se você foi desvinculado, a sua alma foi desvinculada da pessoa ou não. Não existe isso. Porque o próprio divórcio já desvincula. Foi para isso que Deus instituiu a carta de divórcio, o Get. Essa é a função dela. É o objetivo dela, é separar. Uma vez que você assinou o divórcio, tá separado. Tá separado. Entendeu? Tudo que é ligado diante dos homens é ligado diante de Deus. E tudo que é desligado também na terra diante dos homens também é desligado diante de Deus. Então o Senhor instituiu as leis para elas funcionarem. Ok, gente? O que Deus quer é que tudo seja feito dentro da lei. Então as pessoas gostam muito de misticismo, superstição. Evangelho, gente, é uma coisa simples. É só seguir a lei de Deus, as ordens de Deus. Ok? E aí vamos saber interpretar os textos que Jesus fala sobre casamento e que Paulo também fala. Agora eu dou uma dica para vocês. Nem Paulo, nem Jesus foram contra as leis de Moisés, que foram dadas a ele por Deus, porque eles jamais iriam contra o que Moisés falou. Moisés, né? O profeta de Deus, o grande legislador, que até hoje é muito respeitado pelos judeus. Então jamais Jesus, ele falaria algo, né,
contra Moisés. Jamais ele desfaria o que Moisés falou ou ensinou ao povo por ordem de Deus. Então, aqui são só algumas informações para vocês pensarem um pouco e depois, se vocês quiserem, a gente conversa mais sobre isso. E é isso, tá? O que eu queria responder com esse vídeo era só isso. Gente, não esqueçam. Almas não ficam ligadas, unidas no casamento. Até ficam. Mas isso se desfaz com o divórcio. E isso se desfaz com o divórcio. Ok? Então, gente, é o que eu queria falar com vocês hoje. Eu não queria gravar esse vídeo, eu não queria mais falar sobre esse assunto de divórcio, porque dá muita polêmica. Mas as pessoas têm umas coisas, gente, que é loucura. Pelo amor de Deus, é loucura. Vamos estudar? Faço uma proposta para você. Principalmente você que quer estar aí na internet ensinando aos outros, né? Quer ensinar. Quando a gente se propõe a ensinar, a gente tem que aprender primeiro, gente. Quando essa moça estava conversando comigo, eu falei para ela, mulher, pelo amor de Deus, essas pessoas que te disseram isso são o quê? Qual é a credencial delas? Qual é? Não, porque isso é importante. Ai, Mângela, você está dizendo que só pode ensinar? Sim, só pode ensinar quem aprendeu. Desculpe, mas é isso. Só pode ensinar alguns temas da Bíblia, gente, que são complicados, que requer o entendimento da cultura judaica, da lei dos judeus, da noções da língua original em que a Bíblia foi escrita. Sim, alguns temas são complicados e requer que você estude. Então, pelo amor de Deus, veja a credencial da pessoa que você está ouvindo. Porque todo mundo quer se propor a ensinar. E aí acaba destruindo a vida dos outros, falando um monte de baboseira, falando um monte de asneira, falando um monte de heresia, coisa que a Bíblia não ensina. Então, para vocês que escutam essas pessoas, tomem cuidado. Não vão destruir a vida de vocês, o casamento de vocês, por causa de gente besta. Tá certo? Porque quem permite a entrada ou não de alguém no céu é Jesus, não é essas pessoas. Porque as pessoas falam com muita convicção, olha, se separe, senão você vai para o inferno. Quem é essa pessoa para te lançar no inferno, pelo amor de Deus? Que autoridade ela tem? Com que autoridade ela fala? Por acaso ela é o vigário de Cristo na terra? Deus deu autoridade agora a ela de lançar alguém no inferno ou não? Então quem é essa pessoa? Procure saber quem é essa pessoa. Com quem você quer ter instrução. Pelo amor de Deus. Pelo menos isso. Tá bom? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. E Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até o próximo. E amém. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. É o seu presente para nós. Curtir o vídeo não te custa nada, não dói e nem ninguém vai te cobrar um centavo por isso. Mas você vai ajudar o nosso canal a se manter aqui na plataforma. E se quiser ser mais generoso, comente e compartilhe. E também se inscreva no nosso canal para você receber notificações de vídeos novos. A qualquer momento, um vídeo novo aqui no nosso canal. Fica com Deus em nome de Jesus.